Y hay influencias muy fuertes de una estructura profunda del cerebro que le dan forma a esta nueva estructura respecto de lo que pensamos en cuanto a las decisiones. Al entender los circuitos del cerebro y cómo interactúan los distintos sistemas, espero que podamos un día hacer un aporte para comprender por qué algunas personas hacen cosas locas. ¿Qué es el delito? ¿Qué es una conducta inadecuada? ¿Qué es una adicción? ¿Y qué es realmente un dogma religioso? ¿Por qué hay personas que tienen estos pensamientos tan rígidos? Personalmente, espero que el Instituto de Facundo florezca y muchos institutos similares a este florezcan o se desarrollen en la Argentina, y espero que la ciencia mantenga este lugar importante en su país y que este país valore los conocimientos que obtiene de la ciencia, porque la ciencia no tiene que ver con descubrir y ganar premios Nobel, sino con entender nuestra propia naturaleza. Sin entender nuestra propia naturaleza no podremos tener una buena sociedad. Muchísimas gracias. Invitamos al doctor Jorge Moll, del Centro de Neurociencia de Rio de Janeiro, a darnos la palabra. ¿Puede ser? Bom, vou tentar então. Vou falar um pouco mais para o português, porque senão... eu vou ser breve, porque acho que nossos colegas já foram tão fundo sobre, inclusive, os temas científicos, né, que eu tenho trabalhado, que eu não teria nem muito a acrescentar. Posso dar primeiro um depoimento pessoal, que o meu interesse em estudar as bases neurais da cognição moral humana veio também dessa curiosidade, uma curiosidade, digamos, quase uma paixão mesmo para entender a nossa natureza, né? E eu acho que tem um poeta brasileiro que muitos devem conhecer, que é o Carlos Drummond de Andrade, e ele tem um poema muito, muito belo que descreve o homem buscando sempre, né, conhecer o universo e o mundo. O homem constrói um foguete, vai até o espaço, e ele visita a Lua, conhece a Lua, explora a Lua, né, pisa na Lua, conhece a Lua, e depois ele se cansa da Lua. Depois ele constrói um outro foguete mais poderoso, ele vai até Marte, aí pisa em Marte, conhece Marte, explora Marte e se cansa de Marte. E assim por diante, ele vai conhecendo todo o sistema solar, até que o dia que ele descobre, que ele se toca que a grande viagem que ele deveria fazer é a viagem para dentro dele mesmo. E essa é a viagem que eu acho que a ciência, a neurociência hoje permite que nós façamos. Essa viagem para o íntimo do nosso ser, que foi moldado, como Jean mencionou, nos primórdios da nossa evolução, onde todos os mecanismos de cooperação social, de cuidado com o outro, de agressão ao outro grupo, que são fortíssimos também, foram moldados. E nós precisamos conhecer muito bem esses mecanismos que nos permitem nos relacionar com os outros, para conhecer as nossas forças, né, nossas virtudes e as nossas fraquezas, né? Eu diria que a pesquisa em neurociência cognitiva, nesse campo nós visamos explorar, a gente poderia dividir em termos de impactos da sociedade em dois grandes campos. Um é a exploração do mecanismo da doença, né? Doenças que levam a terríveis comprometimentos do comportamento social, como no caso dos psicopatas. Indivíduos que, por uma razão genética e ambiental, geralmente combinada, desenvolvem traços de personalidade que os deixam absolutamente incapazes de experimentar de ter o sentimento de empatia pelo outro, não a empatia cognitiva, como Jean explicou, mas o sentimento de apego aos outros indivíduos. Isso é um mecanismo de doença e que afeta uma parcela pequena da população e que
sem dúvida, a ciência poderá ter o seu impacto em como abordar, como tratar, e não existe tratamento hoje ainda, mas como lidar com esses indivíduos que causam tanto mal à sociedade. Mas eu acredito que o outro grande campo que existe é o campo que está fora da doença, o campo que está entre nós aqui, pessoas que dentro da faixa normal de funcionamento, mas que em dadas circunstâncias qualquer um de nós, agir de formas terríveis, antissociais e causar grandes danos à sociedade. Não precisa ir muito longe para isso, basta a gente lembrar dos grandes genocídios que houve no mundo, muitos acontecendo atualmente, em que pessoas ditas normais, com a biologia absolutamente normal, se tornavam assassinos, se tornavam pessoas absolutamente sem uma moral, ou com uma moral distorcida. Nós precisamos urgentemente entender isso, e nós precisamos entender como que medidas a nível societais, né, a nível de organizações sociais, de como elas devem ser construídas para promover o entendimento das pessoas, para promover valores que promovam o progresso, promovam o entendimento entre os indivíduos. Nós estamos agora beirando uma fase na neurociência cognitiva que surpreendentemente vai nos permitir entender a construção não só das emoções morais como elas ocorrem dentro do nosso cérebro, como a culpa, como a vergüenza, como a indignação, como várias emoções, mas também dos valores morais, dos valores sociais, valores da benevolência, valores da tolerância, as virtudes humanas. Certamente existe uma arquitetura que é construída pela cultura, pela educação, interagindo com tendências biológicas que formam e constroem essa arquitetura social no nosso cérebro. E eu acho que esse vai ser o grande passo agora na próxima década, onde nós conseguiremos entender como isso está organizado no nosso cérebro e como que nós poderemos interferir positivamente através de várias medidas. Se fala muito hoje em cognitive enhancement, né? Isso é uma realidade, isso vai acontecer, é um problema também de neuroética que vai ter que ser abordado, mas certamente isso vai acontecer nos próximos anos, várias formas de afetar o funcionamento cerebral positivamente, né? No sentido de promover o melhor funcionamento, e isso vai ser acho que vai ter grande impacto nessas próximas décadas por vir. Muito obrigado. Yo soy neurólogo de comportamiento. Ya llevo 25 años de ejercer mi profesión y como las personas de mi profesión empezamos con lesiones en el cerebro, lesiones por derrame cerebral, cosas así, tumores del cerebro, estudiando los cambios en el comportamiento del individuo a causa de estas lesiones. Hoy estamos pasando por una revolución, es un periodo increíble en la neurociencia, por lo que estamos aprendiendo sobre la función social del cerebro humano. Es en realidad una maravilla. Lo que sabemos hoy es que la función principal del cerebro humano es lo social. Y este es un cambio en el pensamiento, en la psicología y en la filosofía. Es un cambio fundamental. De este punto adelante no vamos a pensar igual de la función del cerebro, de qué significa el cerebro humano. Porque hoy sí ya sabemos que el centro de la psicología y la filosofía no es el individuo, sino que es el conjunto social. Y que muchas partes del cerebro, el lóbulo frontal, el temporal, muchas partes del cerebro